Olá, bem-vindos de novo e vamos a mais um capítulo. Hoje vamos tratar sobre tratamento de imagens, o que eu chamo de tratamento básico de imagens. Eu vou abrir aqui na nossa tela a imagem de uma fotografia realizada na... Como é que chama esse lugar? Daqui a pouco me lembro. Uma cidadezinha que todo mundo vai aqui perto de trem. E essa foto foi feita num final de tarde, e como vocês podem ver, ela tem um contraste muito baixo, as cores estão meio desbotadas. Isso é natural que às vezes aconteça, principalmente se a cena é uma cena não habitual. O que eu quero dizer não habitual é assim, a luz é uma luz mais delicada, não está vindo de trás, ela está vindo de lado, de contraluz. O que acontece é que o sistema se protege e procura não perder informações, mas a foto fica assim, sem vida. Então, todas as fotos merecem passar por esse tratamento básico, que é onde a gente recupera e traz essa informação para onde a gente precisa. É composto de 3 fases. O ajuste de níveis, que vai mexer com os claros e escuros, o ajuste de contraste e, finalmente, um ajuste de cores. Tá? Às vezes, a gente nem chega no ajuste de cores, dependendo da imagem, porque só os outros 2 tratamentos já resolvem. Então, aonde que a gente faz um tratamento de níveis? Bom, como sempre, eu estou no modo de trabalho de fotografia e resetei para a gente estar com as ferramentas dispostas na mesma posição. Eu vou trazer aqui a layer, que é sempre a mais importante para a gente ficar aqui do lado. Nesse caso, nós temos uma layer base, né, travada. É muito comum eu deixar ela de reserva, porque eu posso errar alguma coisa. Então, eu já começo fazendo um Ctrl+J e todo o meu trabalho vai ser em cima da layer cópia. Se acontecer algum problema, eu posso sempre pegar de baixo e fazer de novo. Ok? Bom, os ajustes das imagens, eles sempre vão estar aqui em Image, Ajustes. E você tem essa lista daqui. Ok? Uma coisa importante, né? Aqui, o que a gente fizer, a gente executa na foto e, se tiver depois mudar de ideia, você provavelmente não recupera o que você fez. Né? Você fez e salvou, é como se você salvasse em cima da foto. A mesma listinha pode ser encontrada aqui, ó. E aí a gente cria o que a gente chama de layer de ajuste. Tá? O layer de ajuste ele funciona exatamente igual ao ajuste, mas ele entra como uma camada, e como qualquer camada, ela pode ser editada, ela pode ser jogada fora, você pode aplicar ou não. Então, é uma maneira muito mais normal de trabalhar. Ok? Eu vou fazer uma vez com o ajuste normal, eu vou repetir ele aqui só para a gente ver que é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, para eu entender o que vai acontecer, eu vou precisar explicar para vocês, né, o ajuste de níveis é esse levels aqui, né? E ele abre essa caixinha para a gente. E aí, para a gente começar, eu preciso que vocês entendam esse histograma daqui. Esse histograma, ele é uma representação dos claros e escuros da cena. Aqui à esquerda, essa linha onde termina, são os pretos puros. Ó, a gente pode ver aqui um degradê de preto a branco. O que encostar na linha é preto, 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 preto. Não existe nem detalhe. E aqui é, obviamente, o branco, também sem detalhe. O que eu quero dizer é assim, se uma coisa estiver nessa região,
e você for imprimir, a impressora não joga nem tinta. É o papel, né? Esse é o branco puro. E o preto puro é um pingo de tinta, quando se fosse um borrão mesmo, né? É um pingo de tinta, você não vê nada ali embaixo. É o preto mais puro, mais chapado que pode ter. Ok? Aqui no meio, né, a gente tem toda a escala de cinzas, como está mostrando aqui embaixo. Ok? Bom, deixa eu tirar esse desenho que eu fiz aqui. Então que significa esse desenho branco aqui dentro do meu histograma, que é esse retângulo aqui, né? Esse histograma está me falando que eu tenho uma imagem aí embaixo. Essas montanhas aqui significam o número de pixels daquele tom. Então, por exemplo, esse pontinho mais alto, né? Essa região de cinza aqui, né? Essa tonalidade, essa intensidade, esquece um pouquinho o colorido, pensa em preto e branco, né? Essa intensidade de claro e escuro, né, que está aqui, é o maior número de pixels tem ela, né? Não tem nenhum pixel na região branco puro e nem nas claras aqui, ó. Aqui começa uma coisinha. E aqui no escuro, né, tem também bem pouca coisa e tem um pixel, provavelmente, um micro de pixel lá no final. Em resumo, né, como é que a gente pode descrever essa foto olhando aqui? É uma foto que está principalmente na região média, nos cinzas médios, e um pouco mais para o escuro, né? Médios e levemente mais escuros e nada de claros, ok? E se a gente olhar aqui, a gente vai entender mesmo, né? É tudo meio intermediário entre o claro e o escuro, e mais para o escuro do que para o claro, né? Assim, falando de uma maneira bem genérica. Então, o que a gente vai fazer vai falar para o Photoshop? Nós vamos falar que, dentre esses tons que existem aqui, o branco ele não devia começar lá longe, ele devia começar por aqui. E o preto não devia ficar tão longe, ele devia começar aqui. Então, se esse preto se o preto da foto começar aqui onde começam a acontecer bastante pixels, e o branco também, o Photoshop vai distribuir os tons de cinza só aqui no meio. E a gente vai ganhar uma riqueza de tons. Tá? Como é que eu faço isso? Eu pego aqui o triangulinho, clico e arrasto. Eu vou exagerar, né? Cada vez mais eu estou falando que a cena fica toda preta. Ó. Na hora que eu passei toda a informação, está em preto, então não tem mais foto. Né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou levar até o começo aqui, eu vou meio descartar um pouquinho esse aqui, deve ser tão pouco pixel que eu vou aonde as montanhas começam. E vou puxar o branco também onde as montanhas começam. Ó, só a diferença que já fez. Né? Aqui a gente vai brincar de olhar um pouco o gráfico, né, o histograma, e um pouco a nossa imagem. Né? Por quê? Porque tem coisas que eu posso achar que eu entrei demais no branco e essa região ficou muito clarinha, que eu preferia que ela fizesse isso. Né? Então, aqui o legal é que eu consigo entender que daqui para frente eu comecei a deixar pixels da imagem que estavam cinza escuro, branco, e aí branco chapado. Esses da direita viraram branco chapado. Às vezes fica bom, às vezes fica demais. Né? E o preto, mesma coisa. Né? Então, eu posso dar uma estudada aqui e aí seguir um pouco a minha sensibilidade, o meu olhar, e colocar a minha imagem, né, com a ajuda do histograma, no melhor região que eu acho. Aqui no meio, ele vai mexer no meio os tons. Tá? Ó. Normalmente, eu não mexo muito no meio, porque eu vou mexer muito melhor no meio se eu precisar com a próxima ferramenta. Tá? Então, a ideia aqui é a gente, né, definir, isso aqui que a gente está fazendo, a gente chama de definir o ponto de preto e o ponto de branco. Tá? De maneira que a foto
tenha a maior riqueza possível e não estoure ou fique completamente preta em alguma região que eu não queira, né? Aqui eu acho que, basicamente, eu vou ter uma variedade, né? Uma riqueza de tons legais. Ok? Feito isso, eu dou OK. Ó, eu vou guardar esse nome, 26167, né? Eu só guardei ele aqui, tá vendo? Eu executei na foto, né? Agora eu vou dar um Ctrl Z para andar para trás, né? E vou fazer a mesma coisa só para vocês verem aqui, ó, que eu abro níveis, é a mesma coisinha. Vou colocar lá o 26 e o 67, né? Que era o número. E vou dar o Enter aqui, né? E o que que aconteceu, né? Eu tenho aqui uma layer de ajuste. Se eu tirar o olhinho, eu, né, volto como estava antes. Isso aqui está aplicado. Se eu mudei de ideia e achei que foi muito, eu clico 2 vezes aqui e posso mexer de novo. Isso eu não poderia no outro caso, né? Então, é bem mais legal trabalhar desse jeito. Beleza? O próximo passo aqui meu... Gostei, mas achei que ficou meio escurinho. O próximo passo vai ser o logo abaixo do níveis, que são as curvas. E aí eu já vou entrar por aqui, tá? Do mesmo jeito de lá e de cá. Eu vou entrar aqui. Ele abre essa figura, tá? Estão vendo no fundo esse gráfico? Esse gráfico era aquele nosso, só que agora ele está espalhado de preto para branco, né? Ele já está aqui, né, totalmente aplicado. Olha lá, se eu apago o Levels, ele me mostra o gráfico original. Quando eu apliquei, ele distribuiu em tudo. E o que é legal aqui desse gráfico, né? Vamos entender aqui, ó. A base é como a minha foto está agora. E o vertical é como a minha foto vai sair. Nesse ponto, elas são idênticas. Porque, ó, o preto bate nessa retinha, dá o mesmo preto. O branco bate lá na bolinha, dá o mesmo branco. O cinza aqui no meio bate no meio, deu o mesmo cinza. Bom, eu quero mexer no contraste. O que é o contraste? É a distância, é a diferença entre as zonas claras, que é do meio para a direita, para as zonas escuras, que é do meio para a esquerda. Tá? Vou fazer um traçadinho aqui, só para a gente... Né? Ok? Então, eu dividi escuros e claros aí. Bom, se eu quiser aumentar o contraste, significa que eu quero que os claros fiquem mais longe dos escuros. Então, eu vou pegar aqui a minha ferramenta, né, do mouse e vou bem no meio dos claros, ó, e vou pegar esse negocinho e subir, ou seja, esse pontinho daqui, que é aquele, vai subir para os brancos, ó. Ok? Você vê que todo o resto andou junto. Mas aí eu vou no meio dos escuros e afasto. Beleza? Então, eu tenho o quê? Uma foto com mais contraste do que estava antes. Ó, até exagerado, né? Se eu quisesse menos contraste, seria exatamente o oposto, né? Então, eu poderia descer os brancos e subir os pretos, e a foto vai perdendo, vai empastelando, né? Vai ficando toda sem vida. Ó, se eu não quiser mais essas âncoras aqui, eu posso colocar várias aqui, acho que o número é 16 até, o máximo que eu posso. É só eu arrastar para fora do gráfico. Eu clico nela e puxo para fora. Clico nela, puxo para fora. Pronto, voltar no lugar. Tá? Então, eu vou aqui, ó, aumentar de levinho o contraste, mas não vou abaixar muito o escuro, porque eu achei que foi meio demais, só um pouquinho. Ó. Quase que manter ele e subir um pouquinho os claros aqui, eu achei legal. Tá? Então, vamos ver? A gente estava assim, a gente definiu o ponto de preto e branco e gerou um contraste mais interessante.
Tá? Bom, deixa eu tirar um pouquinho o meu desenho ali, fechar essa caixinha. E a última caixinha, gente, é a caixinha de cor, né? A caixinha de cor, ela normalmente é a caixinha de hue saturation, de cor e saturação. Essa era a caixa mais clássica que tinha, né, de cor. Eu vou abrir ela para vocês verem. Ela aqui mexe com os tons, a saturação e o claridade. Tá? E normalmente a gente, quando queria mexer então na cor, normalmente queria dar uma intensificada, a gente vinha aqui na saturação e, né? Só que essa saturação dessa caixinha, ela é cruel, né? Olha só que exagero, né? Tudo bem que eu exagerei muito, mas mesmo que eu, né, faça um tanto e comece a gostar do céu, a gente acha que a bandeira exagerou, lá ficou demais, né? Por quê? Porque essa caixinha daqui, é, a subida de saturação dela é uma subida linear. Então, sei lá, se eu subir aqui 50, ela pega R, G e B e sobe 50, 50, ela não quer saber, ela sobe 50 em todas as frequências de cor que tem. Né? E às vezes não era isso que era legal. Né? Então, eu vou arrastar minha caixinha para o lixo, que não vou usar ela, tá? E vou pegar logo do lado dela a vibração. Tá? A vibração ela apareceu depois no Photoshop, uma caixinha mais simples. Você repara que a saturação está lá, né? A saturação é a mesma que a gente viu, né? Só que a vibração ela uma ferramenta que os engenheiros lá da Adobe criaram, um pouquinho mais inteligente, que normalmente é muito mais gentil, que ela pensa o seguinte: você quer subir a vibração? Eu vou subir a vibração nas cores que estão sem saturação. Nas que estão com saturação, não vou mexer. Eu vou pegar o que eu vejo que está leve e subo, e as outras eu não encosto. Então é muito mais gentil, olha só. Eu posso ir com muito mais sede ao pote, que ele preserva bastante. Olha como o céu à esquerda deu uma subida, deu uma cor legal, sem incomodar muito o resto. Então, aqui ficam os nossos 3 ajustes básicos. Níveis, né? Definir ponto de preto, ponto de branco, contraste com as curvas e vibração para as cores. Tá? Eu sempre dou uma passada nisso antes de começar qualquer tratamento, etc. Né? E deixo isso, né, resolvido na foto. Às vezes você não chega na vibração, pode ser que você tenha uma cena super contrastada, só que os 2 primeiros funcionam. Ou você tem uma cena que, nossa, veio perfeito, não precisa mexer, mas eu sempre checo. Né? Normalmente tem algum trabalhinho para fazer, principalmente em cenas com luz natural, etc. Ok? Bom, isso encerra por hoje a nossa aula de tratamento. E eu deixei uma outra foto para vocês do Vale do Anhangabaú, para vocês fazerem esse tratamento, salvarem e me entregarem em JPG. Ok? Bom, obrigado e até a próxima aula.